aí, seres de luz, tudo bem? Dando sequência às nossas lives aqui, né? Vou estar trabalhando hoje a tabela das emoções, né? É a nossa quarta live falando sobre a tabela das emoções, certo? Então, a energia das emoções e a frequência, né? Nossa quarta live, que vamos finalizar toda a tabela. A tabela ela tinha 17 emoções, como eu havia dito na primeira live, né? E hoje nós vamos trabalhar a 13ª, que é a razão, a 14ª, o amor, a 15ª, a alegria, a 16ª, a paz e a 17ª, a iluminação, tá? Sobre essas 5 emoções nós vamos estar trabalhando nessa live aqui hoje, tá, pessoal? Bom, antes de a gente iniciar, esperando o pessoal chegando aí também, né? Eu queria dar um recadinho. Aí no Instagram, tem a bio do Instagram, tem o Linktree. Então, se você acionar aí na bio, você vai acessar todo o material que eu tenho aí, né? De todos os contatos, no caso, né? Contato de material gratuito, e-books gratuitos, tanto os meus quanto da Roseli Ghiselli, né? Produto digital dela e o meu, no caso ela tem 2 já, né? Então aproveitem as lives para entender sobre todo esse material que nós estamos falando aí. As lives é uma boa parte do meu material digital. Então essas lives que eu estou passando aqui, uma boa parte delas está no meu material digital. A partir do momento que eu finalizar todo o material, eu vou estar encerrando elas também, os vídeos lá do YouTube. Então aproveite, assiste eles, faça as técnicas que estão lá, tá? Todas as lives minhas têm uma técnica, tem um processo, que se você seguir, vocês vão ver que dá muito bem para resolver muitas questões aí na parte emocional, tá? Porque o meu trabalho todo é baseado em cima das emoções. Nós só vamos curar o nosso corpo físico através do nosso emocional. Então, se o meu emocional está abalado, o meu físico também vai estar. O que nós estamos trabalhando justamente são os campos de energia que estão ao redor do corpo físico. Esse campo de energia, ele nos dá a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Ele age em todas as áreas, em todos os corpos sutis, tá? E eles têm a ver, todos eles, com os centros de energia, os chakras, que está as lives do chakra, está numa playlist lá no YouTube, tá? Separado já as 13 lives sobre os chakras, ok, pessoal? Então, vai lá depois, dá uma olhada, curta o nosso canal, aciona o sininho para vocês receberem as notificações. Tá muito legal o canal lá do Espaço Terapêutico Energy, ok, pessoal? Bom, e falando um pouco do material digital que eu lancei, né? Que é o método de transformação pessoal. Esse é o primeiro, porque eu dividi o método em 2 módulos, para não ficar muito grande, porque seria muito cansativo e meio desgastante. Por quê? O primeiro, o método 1, você vai ter que repetir ele algumas vezes. Não é apenas uma vez só que resolve. Porque cada vez que eu acesso novamente, é como assistir um filme e repetir ele de novo. Você vai acabar vendo cenas que não viu na primeira vez. Então, quando a gente fala em método, é justamente trabalhar esse processo. É repetir, é fazer de novo, até uma hora que nós conseguimos introduzir melhor essas questões internas, tá? Bom, e ele é composto de vídeos, de áudios, desculpa. Ele tem áudios para fazer as técnicas, né? E também ele é todo escrito em PDF para você poder seguir passo a passo como é feito as técnicas aí, ok? Ele consiste em 6 ferramentas holísticas que irão promover a mudança de paradigmas e crenças que nos impedem de sermos quem realmente somos. Aquilo que eu sou e não aquilo que os outros acreditam que eu sou. Às vezes eu também acredito nos outros, né? E eu acabo não acertando aquilo que realmente eu sou, aquilo que eu quero da minha vida, né? Bom,
Então, para finalizar a sequência de lives da tabela das emoções e frequências, vamos abordar então os 5 últimos temas, que são as 5 últimas emoções, né? Que é a razão, amor, alegria, paz e iluminação. Essa live não vai ser como as outras, que eu vou ter uma prática. Eu vou ensinar uma, mas não vamos praticar. E cada um vai praticar do jeito que quiser. Isso vai estar lá no final da live, tá, pessoal? Bom, então, a emoção da razão, o que ela vem a ser? É um nível de consciência que transcende os aspectos emocionais dos níveis mais baixos e começa a pensar mais claramente e racionalmente. Então, a pessoa que está vibrando em 400 Hz é uma vibração muito alta já, tá? A maioria da população vibra em 200. Muitos vibram abaixo de 200. Então, quem vibra em 200 Hz, lá no final da live a gente vai estar falando sobre isso, são pessoas já que estão num quadro emocional muito elevado, tá? Então, não é que eu não vibro em razão 400 Hz, eu vibro. O que eu vou trabalhar hoje aqui é justamente isso. Essas emoções mais altas, nós vibramos nela, mas quanto de tempo do teu dia você vibra na razão? 10 minutos? Meia hora? No máximo 1 hora? Então, eu não vivo ela. Eu chego até ela e de repente eu caio. Então, vibração, nós estamos falando que não é impossível você chegar nela. O fato é você se manter nela. Porque a partir do momento que eu chegar na frequência da razão e não cair mais, eu vou vibrar em 400 Hz o tempo todo, aí eu vibro nessa frequência. Caso contrário, eu atinjo ela e logo eu caio, tá? Então, que muita gente me questionou já, né? Ah, mas eu vibro no amor. Tá, mas vibra quanto tempo? 24 horas do dia você está em amor? Né? Em razão? Não, a gente faz isso e é um pico. Eu fico lá 10, 15 minutos sentindo amor, carinho, daqui a pouco caio de novo, tá? Então, a ideia principal é que nos mantermos o máximo de tempo possível em alta frequência, ok? Então, a frequência de 400 Hz, Hawkins define esse nível como o nível de medicina e da ciência. A emoção é a compreensão, é o nível da consciência dos mestres. Os realmente desamparados, os que estão em completa sintonia com a verdade. Esses são os que vibram em razão, tá? Tem o corpo e a mente e o espírito totalmente resguardado das desilusões da vida e do sofrimento de níveis baixos. Por isso que ele não desce mais. Lembra que aqui tem essa setinha aqui, ó. Lembra que eu mostrei na live passada? O primeiro que a gente abordou lá, a seta ainda era para cima e para baixo. Agora essa já é para cima. Não tem mais como eu descer. Por isso que aqui fala que já não vai mais descer para níveis baixos, tá? Na visão de vida é significativo. Então, a visão da vida é que isso tem um significado. A razão, ela é significativa, tá? Olha-se o mundo como um todo para começar a fazer contribuições significativas. Nesse nível, vive-se em estado de apreciação com tudo o que é. Na visão de Deus, se torna sábio. Não há guerra, não há sobrevivência, não há luta. Aceita-se o mundo e a realidade e a transformam através da experiência, um processo de abstração. Tá? Então aqui pode ver que eu já não julgo mais. É apenas a razão. Tá certo, acabou. Todos os centros energéticos, os chakras, estão ativados nessa frequência já. Energizados e alinhados. Daqui para frente, todos os chakras já estão ativos e alinhados. Não tem mais como eu estar perdendo energia. Se eu vibrar em 400 Hz, eu não vou mais perder energia em nenhum centro. Porque eu praticamente já estou me tornando um sábio, tá? Pois não? Perguntas? Então a gente já está no estado de consciência. Sim, já é o estado de consciência, né? Eu já sei o que realmente é a vida.
Eu já não estou mais me procrastinando, não estou mais me lamentando, me sofrendo com a dor da unha. Aí eu acho que o mundo vai acabar. Não. Eu já consigo ter um nível mais elevado a respeito disso, tá? O próximo nível é o nível da consciência do amor. É o amor, tá? E é um amor incondicional. Não é esse amor, eu amo meu cachorrinho. Não, é um amor geral. É incondicional, tá? É tudo eu amo. E ponto. Eu amo esse, não amo aquele. Não, eu vou amar tudo e a todos, tá? Há um entendimento permanente de sua conexão com tudo o que existe. A frequência é de 500 Hz. Nesse nível do amor, você coloca sua cabeça e todos os seus outros talentos e habilidades a serviço do seu coração. Tá? Já não é mais a razão minha que vive, não é o meu ego, o meu desejo, é apenas a minha emoção, que é coração. Tá? E não as suas emoções primitivas, né? Que é o nosso ego. A emoção é a reverência, é o estado em que você realiza seu verdadeiro propósito. Entendeu o porquê eu estou aqui, tá? Suas motivações nesse nível são puras e incorruptíveis pelos desejos do ego. Então o ego não fala mais alto aqui. Eu já consigo superar o meu ego. Aqui, o que é o ego? É meu carro, minha casa, minha mulher. Eu perco esse ego. É meu, legal, vou zelar por isso, mas eu não estou apegado a isso, tá? É aqui onde o estado de serviço para a humanidade. Eu começo a trabalhar em prol das outras pessoas, em prol de um todo, e não mais apenas do meu, do eu, né? Então eu começo a ser mais abdicado de tudo. A visão da vida é benigno. Nesse nível você também começa a ser guiado por uma força maior do que você, tá? A visão de Deus é amoroso. Então Deus ama todo mundo e eu também. Estamos nesse nível aí. É um sentimento de se deixar levar. Sua intuição se torna extremamente forte. Um processo de revelação. O Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por uma pessoa em cada 200 milhões de habitantes, tá? Durante todo o seu tempo de vida. Então, uma pessoa vibrando em amor 500 Hz, ela liberta 250 milhões de pessoas. Ela contrabalanceia esse ódio da humanidade, tá? É a frequência do universo, que corresponde justamente ao como o universo vibra, tá? Então é a mesma frequência dele. Então, não preciso nem falar que os chakras estão todos alinhados, energizados, ativos, está tudo trabalhando perfeitamente. Ok, pessoal? Então, o nível de consciência é o amor, a frequência 500 Hz, a emoção reverência, visão da vida benigno, tudo é ótimo, tudo está bom. Visão de Deus amoroso. E o processo é a revelação. Eu começo a me revelar. O mundo se revela para mim. E não sou eu mais que desejo algo. Simplesmente as coisas acontecem. Alegria. O nível da alegria, ele vibra em 540 Hz. Em outras palavras, o humor é um estado de consciência maior que o ego consegue atingir. Então, para eu vibrar em alegria, mas eu sou alegre. Novamente, quanto tempo do teu dia você dá risada e é alegre? Quanto tempo do teu dia você chora e xinga e reclama? Tá? Então, vibrar em alegria, eu não deveria nem saber o que é coisa ruim. Tá? Eu estaria dando risada de tudo. Essa que é a ideia. Que é justamente quando você vê os monges, né? Os monges, ele tem um sorriso de Mona Lisa, né? Ele olha, tudo é pacífico, tudo é paraíso. Tá caindo o mundo, eles estão sorrindo. Por quê? Eles já chegaram, atingiram esse nível. Eles já estão no nível de totalmente
apático ao mundo. O mundo não se incomodam mais com as coisas da terra. Eles estão mais ligados à parte espiritual, ao divino, né? E a alegria, ela produz muito isso em nós, ok? Bom, é o nível do desapego com a vida, de conhecer como o mundo é e fazer piada com isso, né? O que eu acabei de falar. A emoção é de serenidade, é o nível dos santos e dos mais avançados professores de espiritualidade, os professores que trabalham a espiritualidade, né? Monges, yogis, todos esses, né, que estão mais ligados realmente à parte espiritual. A visão de vida, ele está completo. Só de estar perto de uma pessoa desse nível faz com que você se sinta incrível. Para você ver como a vibração deles nos afeta, tá? Eu simplesmente chegar ao lado dele, eu começo a me autocurar, que é o que está na passagem da Bíblia. Eu vou tocar em Deus e eu me curei, porque a fé te curou. Mas, na verdade, aquela entidade, né, Jesus, Deus, a vibração dele é muito alta. Então, se eu chegar perto dele, automaticamente o meu corpo vai se regenerar. Ele começa a entrar em autocura, porque a minha frequência equilibra com a dele. E nós conseguimos atingir isso. Tá? É isso que nós estamos trabalhando. Então, se uma pessoa está alegre, feliz, não vai ter outra do lado dela chorando, porque não vai aguentar chorar. Daqui a pouco vai começar a dar risada, porque eu vou interferir nela. É frequência, é vibração, é aumentar o nível de vibração da outra pessoa. Assim como, se eu entrar num velório todo mundo chorando, eu não vou conseguir ficar alegre. Eu vou entrar na mesma vibração que está tudo lá. Todo mundo triste, mais um triste junto. Eu entro numa peça de comédia, todo mundo dando risada, eu não vou chorar lá dentro, porque não dá. Eu vou começar a dar risada também. Isso é vibrar, vibrar na alegria, tá? Tanto que já foi feito até teste de uma pessoa começar a dar gargalhada dentro do metrô, daqui a pouco todo mundo está dando risada também, sem nem saber por quê. Porque ele interferiu no humor de todos eles, tá? Bom, nesse nível, a vida é totalmente guiada pela intuição e sincronicidade. As coisas começam a acontecer por relação de significado. Por isso que eu falei, tá dando risada, todo mundo ri, sem ter um motivo qualquer. Na visão de Deus, você está em unidade. Todo mundo está ficando unido, todo está se tornando um só, tá? Não existe mais a necessidade de declarar metas ou de criar planos detalhados. A expansão de sua consciência permite que você opere, sobre um nível muito mais elevado. Então eu começo a fazer, o nível se torna muito mais elevado. Então a consciência eleva, ela permite que as coisas aconteçam muito mais fácil. É o nível de cura em todos os níveis, tá? É curar o nosso emocional, o físico, o mental, o emocional e no processo de transmutação. Então a pessoa começa a transmutar todos aqueles sentimentos mais baixos, desaparecem, tá? E os chakras, novamente, estão todos aí alinhados, energizados e vibrando em alta frequência, tá? Então, a alegria vibra em 540 Hz, é serenidade, na visão de vida é completo, eu estou no estado de... estou completo, né? Totalmente em união. A visão de Deus, unidade, todos somos um é todos, né? Essa é a unidade. O processo, transmutação, ou seja, eu me transformei em outra pessoa, outra coisa, não sou mais aquilo que eu era, tá? Bom, e vamos para a 16ª, que é o nível de consciência, é a paz. A frequência é de 600 Hz. A emoção é de felicidade. Na visão da vida, tudo está perfeito. Na visão de Deus, ele está em onipresença, né? Está em tudo. No processo de iluminação, total transcendência.
Hawkins diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em cada 10 milhões de pessoas. Só em 10 milhões de pessoas, só uma atinge esse nível de frequência. É o nível da paz. Tá? Bom, para chegar nesse nível, centros de energia chakras já estão mais do que ativados e trabalhando em prol do corpo. Tá? Então, praticamente não dá mais nem para estar medindo esse tipo de situação aí, ok, pessoal? Então, a nível de consciência é a paz, a frequência 600 Hz, a emoção felicidade, visão da vida, perfeito, a visão de Deus, onipresença. O processo é iluminação, é o ser iluminado. Estamos chegando nele, tá? Praticamente já nesse nível aqui a pessoa já está iluminada, que é o que retrata alguns livros religiosos, né? Bíblia e tudo mais, que Jesus se iluminou, foi quando ele atingiu essa frequência. A partir dessa frequência ele começa a se iluminar, tá? Enxergar e saber o real motivo da vinda. Bom, e a última das emoções é a iluminação, tá? O nível mais alto da consciência humana é a iluminação, onde a humanidade se confunde com a divindade. A frequência é de 700 a 1000 Hz. A emoção é indescritível. Na visão de vida, eu sou. Na visão de Deus, eu começo a me comparar com a divindade, tá? Eu me torno Deus. Então é quando eu estou vibrando muito alto. É um processo de plena consciência, iluminação. Como diziam os antigos mestres, é a união do ser com o todo. O fim do individualismo. Eu paro de ser egoísta, eu paro de ser meu. É tudo uma coisa só, que é o fim do ego. Aqui a pessoa já não tem mais ego, ela se iluminou. O homem transcendental, extremamente raro. Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível pode fazer com que você aumente seu nível de consciência. Ou seja, o que acontece quando nós estamos em oração para alguma divindade que nós acreditamos? Vai da religião de cada um, tá, pessoal? Não estou pregando religião nenhuma. Mas a partir do momento que eu acredito numa entidade, num ser, e o fato de eu estar em contato com ele, que eu estou invocando ele, é isso que está dizendo aqui. Só o fato de pensar sobre essa pessoa, nesse nível, pode fazer com que você aumente o seu nível de consciência. Então, quanto mais eu tiver com a minha mente focada no meu divino, mais eu começo a me elevar também a minha frequência, ok? Também conhecido como superconsciência. É aqui onde acontece o estado da consciência elevada, tá? Você se vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Não dá mais para descrever o mundo, tá? A pessoa se torna o mundo todo. Ela perdeu a matéria, digamos assim, né? Ela já não está mais preocupada com o que ela vai comer, com o que ela vai trabalhar. Ela para com isso, porque ela se iluminou. Isso não é mais necessidade para ela, ok? Bom, e essa é a nossa tabela de Hawkins aí. Sobre ela que nós estamos falando essas 4 lives. Então, para chegar ao nível da iluminação, que é a última que nós tratamos aqui, perceba que nós começamos aqui embaixo. Aqui embaixo, o que ela está tratando aqui? Ó? Vergonha, 20 Hz. A culpa, 30. A apatia, 50. A tristeza, 75. É que em amarelo eu não consigo ler aqui, pessoal. Desculpa aí. Depois a raiva em 150. Orgulho, 175. E vai subindo até chegar na iluminação. 700 Hz a 1000 Hz. Perceba que da vergonha de 20 Hz para 700, a diferença é enorme, tá? Então, a partir do momento que eu passar pela acima do orgulho, vocês vão ver o verdinho clarinho aqui, ó. Pode ver que já tem 2 setinhas. É esse o ponto
que eu passei dele, eu já não desço mais. É só perceber aí, tá? Bom, só para um conhecimento a mais aí para nós, o que foi estudado aqui, essa tabela, tudo, nos anos 80, fizeram uma pesquisa, um levantamento, tá? E foi constatado o seguinte, 15% da humanidade vive acima de 200 Hz nos anos 80. Isso já é o suficiente para harmonizar e equilibrar os 85% que vivem abaixo de 200 Hz. Lembra que eu falei no começo da live, né? A maioria vive abaixo de 200. Ou seja, ela vive no orgulho, na raiva e vai aí para baixo. Tá? Então, quem vive na neutralidade, boa vontade, aceitação, isso daí já está muito elevado. Tá? Então, uma pessoa em nível de 300 Hz, que é a boa vontade, ela contrabalanceia 90 mil pessoas. Olha que fantástico, pessoal. Só uma pessoa vibrando em 300 Hz, ela consegue equilibrar o planeta com 90 mil pessoas. Tá? O que é esse equilíbrio? Vamos pensar na dualidade, raiva, ódio e amor. Né? Dual, ódio e amor. Então, se uma pessoa está em 300 Hz, que é amor, que é compaixão e tudo mais, ela contrabalanceia 90 mil pessoas que estão vibrando em ódio. Ou seja, ela consegue acabar com a guerra. Ela começa a interferir no próprio sentimento de raiva, de ódio, de guerra. Tá, pessoal? Uma pessoa no nível de 500 Hz, ela contrabalanceia 750 mil pessoas. Uma pessoa em nível de 600 Hz, estamos já chegando na paz, aquele que vibra em paz, que é 600 Hz, ela contrabalanceia 10 milhões de pessoas. Ela consegue anular 10 milhões de pessoas, 10 milhões de sentimentos de ruindade, de maldade. Tá? E na época que foi feito esse levantamento, que é 600 Hz, contrabalanceia 10 milhões de pessoas, estimava-se na época, tá, na década de 80, que só havia 22 sábios, que são eles que vibram em 600 Hz. E só eles, estamos falando de 1 para 10 milhões, 22 sábios, estamos falando em 22 milhões? Não, estamos falando em mais. Em 220 milhões de pessoas. Né? Então eles conseguem segurar muito bem toda essa euforia aí. Uma pessoa em nível de 700 Hz, que é a iluminação, ou mais, ela contrabalanceia 700 milhões de pessoas. Tá? Então, uma só pessoa consegue equilibrar 700 milhões de pessoas, que na época eram 10 sábios. Exemplo de alguém desses sábios. Então, temos aí alguns, né, que é o Dalai Lama, que é o Chico Xavier, né, todos esses que são espiritualizados aí, tá? Temos também o pessoal, os indianos, os budistas, todos eles estão em prol do planeta. Ficam lá trancados no mosteiro e não fazem nada. O não fazer nada deles é equilibrar toda essa raiva do mundo. Tá? Eles vibram na frequência, eles estão lá em oração, eles estão emanando energia para toda a humanidade, para poder organizar todo o sistema da Terra. Tá? Porque a Terra, para quem não sabe, em outras lives já foi dita, a Roseli Guizelli já passou isso nas lives dela, que a Terra ela tem um sistema chamado de toros, tá? Que é o sistema que ele emana energia de um polo e entra pelo polo de baixo. Tá? Então ele está num sistema de eletromagnético. Então essa vibração é que mantém a Terra onde ela está. Porque se eu perder esse eletromagnetismo dela, a Terra sai do local. Ela perde essa ligação que ela tem com o universo. Tá? Então essa vibração. E os sábios estão lá fazendo esse processo de equilibrar todo
o planeta Terra, né? Toda a humanidade. Tá? Então, essas medições foram feitas por David Hawkins, tá, pessoal? Ao longo de mais de 30 anos de trabalho, o médico, psiquiatra e espiritualista americano David Hawkins fez esse trabalho pioneiro. Determinou a frequência de cada uma das emoções a níveis da consciência dos seres humanos. Caiu aqui um negocinho aqui, pessoal. Dá só um tempo. Vira aí. Aconteceu um acidente, gente. Foi um acidente técnico aí, pessoal. Já vamos voltar aí. Continua. Tá? Bom, então Hawkins elaborou essa tabela, que é de 20 Hz a 1000 Hz. Ok, pessoal? Bom, deixa eu só finalizar aqui o ajuste aqui da câmera. O celular, ele cismou de pular hoje. Isso é frequência, pessoal. É do jeito que estamos vibrando, tudo está acontecendo. Interferimos até no computador e em tudo. É aquelas pessoas que chegam em casa e tudo começa a queimar. Não é a instalação elétrica que está ruim, é a pessoa que está energeticamente carregada. De alguma forma, ela está interferindo em toda a parte eletrônica da casa. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Deu certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, novamente, vamos fazer aquele teste rápido dos sentimentos, tá? Então, nessa live nós abordamos os 4 níveis de consciência. Vocês vão dar nota de 0 a 10 para cada nível de consciência, perante aquilo que você anda passando, tá? Então, 10, essa consciência é muito forte. Esse nível está muito forte. 0, esse nível não funciona em mim. Ok? A ideia qual é? Fechar os olhos. Então eu vou fazer junto com vocês. Fechem os olhos. Inspire fundo. Expire. Relaxe. Agora, vamos identificar qual o sentimento que aparece mediante as situações que você está enfrentando nos dias atuais. Qual a situação que você está enfrentando hoje? Se pergunta qual o nível de razão que você tem perante a esta situação. Classifica de 0 a 10. Qual é o nível de amor que você tem perante a essa situação? Classifique de 0 a 10. Qual o nível de alegria que você tem perante a situação que está enfrentando? Dê a nota de 0 a 10. Qual é o nível de paz que você tem perante a situação? De 0 a 10. Retornando, abra os olhos, anote os valores que vocês identificaram aí para as 4 emoções: razão, amor, alegria e paz. Ah, mas faltou a iluminação. Bom, eu acredito que quem já chegou nesse nível não estaria nem ouvindo minha live, tá? Então, para paz ainda nós estamos chegando lá. Mas a ideia é essa, pessoal, é chegar um nível mais alto, tá? Ninguém vai ter a ideia de vibrar em paz 100% aí de hoje para amanhã. É um processo gradual. Ok, pessoal? Então, vê qual é o nível que deu a nota mais alta aí. Qual dos níveis você teve a nota mais alta? Esse é o sentimento que está gerando o seu estado emocional atual. Ok? Quer dizer, mesmo que você vibre na razão que daqui dos 4 é o mais baixo, você já está excelente. Tá? Agora, provavelmente a maioria não vai conseguir dar nota aí, classificar numa nota acima de 3 ou 4. Vai ser notas baixas, porque são níveis muito altos de frequência. Para atingir eles, temos que fazer muito trabalho ainda. Ok, pessoal? Bom, e a nossa
frase do dia: a alegria tem o poder da transformação. Lembra que é uma frequência alta a da alegria, né? Então, quando eu quero mudar, transformar a minha vida, eu tenho que estar alegre. Eu não consigo fazer uma transformação na minha vida, mudar o meu estado que eu vivo, sem ter alegria. Eu tenho que vibrar alegria, tá? Eu tenho que botar uma música alegre, eu tenho que pular, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer isso ativar o meu corpo. A partir do momento que eu entro num estado de alegria, o meu corpo vibra e isso começa a mudar, fazer a transformação daquilo que a gente precisa e quer. Ok? Bom, o estado de contemplação. O que vem a ser? Tá? Deixa eu só retornar um pouco aqui, pessoal. Só para fechar aqui. Se vibramos em determinada frequência, lembra que eu já falei lá no começo, que a gente viu aqui nas emoções, né? Nas tabelas das emoções. Emitimos ondas de energia na frequência que estamos vibrando. Por isso que eu estou falando da alegria, né? Eu tenho que vibrar em alegria e eu entro nessa frequência e eu emano isso. Por isso devemos mudar para uma frequência mais elevada de vibração, através de técnicas muito simples que iremos praticar durante todo esse período que fizemos aqui. Ou seja, alguma prática eu tenho que fazer. Se vocês perceberem nas 4 lives, cada uma delas eu dei uma técnica diferente. A primeira live, se eu mandasse fazer essa técnica que eu vou falar agora, ninguém consegue. Porque quem está vibrando lá em raiva, em medo, ele não vai meditar, mas nem que você mande e tranque ele dentro da sala. Ele não vai conseguir. Então, a primeira lá, nós falamos de ativar através de exercício físico. Para quem está no estado muito baixo, fazer exercício físico já é um trabalho muito grande. Mas se ele conseguir fazer, ele sai da inércia e ele começa a crescer na tabela aí, né, que a gente viu, e chegar aonde chegamos hoje, que é o estado de contemplação. Esse é o nível que devemos almejar, tá? Quando atingirmos um nível de consciência mais elevados, entramos em um estado de contemplação. Aqui estamos em união com o todo. A meditação é uma das formas de nos conectar com a nossa essência, tá? Procurar práticas durante ao longo do dia, algumas técnicas que lhe proporcione paz, praticar elas, tá? Tranquilidade e relaxamento. Podendo apenas, eu falei aqui, de meditar. Muita gente acha que meditação está ligada à religião. Ah, mas eu sou, sei lá, de outra religião, não vou nem falar nomes aqui. Ah, eu não faço meditação, porque isso daí é coisa de budista, se põe uma taxativa. E não é verdade, tá? Meditar não é ficar fazendo oração, não é ficar falando com o divino. Meditar é você conversar com você mesmo, é entrar para dentro, eu ouvir as minhas questões. Então, quando eu estou meditando, eu estou contemplando. Ou seja, eu posso meditar a partir do momento que eu sentar de frente com a praia lá e olhar o mar batendo e ficar simplesmente admirando aquilo, eu entro em meditação. Isso é meditar, não é ficar fazendo oração. Fazer oração não é meditar, é fazer oração. Tá? Então, não confunda a prática, a técnica. São técnicas que a gente vai elaborando para poder sair desse estado em que se encontra. Tá? Então, uma delas pode ser apenas fechar os olhos por 10 minutos. Eu deveria fazer isso todo dia, tá? E se projetar para uma praia ou mesmo para um local da natureza. Então, se eu sentar aqui relaxado, na cadeira mesmo, fechar o olho e me projetar lá na praia, eu vou entrar no estado meditativo. Isso relaxa o nosso corpo e a nossa mente, tá? Onde você irá apenas contemplar o momento. Então, eu vou me perder nesse momento. Eu vou me permitir dar 10 minutos para eu ficar sem pensar em nada. Isso é contemplar, tá, pessoal? Então, como eu falei, eu não vou dar nenhuma técnica. Cada um pode fazer aquilo que achar melhor, tá? O fato de contemplar é você entrar em silêncio. Pode botar uma música? Pode, mas uma música que te deixa relaxado.
não vai meditar ou fazer uma contemplação com uma música de rock. Isso não vai funcionar, porque o teu corpo vai ficar agitado. Então, se vocês perceberem a foto, ele está no alto de uma montanha. Lá não tem barulho, né? Barulho é da natureza. E isso nos deixa mais calmos e mais elevados, tá? Então, se eu quero praticar alguma técnica nesse sentido, ou é uma meditação mesmo guiada, uma meditação de relaxamento, eu tenho que praticar algo que me eleve, ok, pessoal? Então, essa é a proposta aqui, entrar no estado de contemplação. Bom, finalizando a nossa live de hoje, para quem chegou depois, esses vídeos, essas lives, né, estão todas lá no YouTube. Aí no IGTV também tem elas, né? E para quem quiser conhecer um pouco do trabalho, lá no YouTube tem todas as lives, tem todos os vídeos falando sobre técnicas, falando sobre o meu trabalho, falando sobre o trabalho da Roseli Ghiselli também, né? O nosso trabalho. E para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp para fazer a avaliação gratuita, né? Fazemos avaliações, para entender um pouco mais o nosso trabalho. Tá? Então esse é o meu WhatsApp aí, para quem se interessar em conhecer o trabalho e marcar uma sessão, uma consulta, ou mesmo ver sobre o material nosso aí. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa live. Hoje, finalizando então a tabela das emoções, né? Que foi aí 4 lives para falar sobre as 17 emoções, ok? E por hoje é só. Na próxima live eu vou estar trazendo novos temas aí, ok, pessoal? Então, até a próxima semana. Dê uma olhada lá no YouTube, veja as outras 3 lives falando sobre as tabelas das emoções e pratiquem as técnicas que estão nelas, as que eu sugeri. Comecem a fazer todo dia, durante uma semana, 2, vocês vão ver o resultado que vocês vão estar adquirindo aí, ok, pessoal? Então, até a próxima live aí. Uma boa noite a todos aí.